Um carinho, quem me conhece aqui sabe, eu tenho um carinho muito especial por essa igreja e começo a ver algo que o Senhor já tinha me revelado há alguns anos atrás. Eu vi essa igreja mais ou menos como está agora, porque eu vejo ela ainda muito mais cheia, eu vejo ela com muito mais poder e ousadia. Louvado seja Deus por isso. Essa é uma igreja realmente que nasceu da visão de Deus. Essa é uma igreja do Senhor. Amém? Quem puder, se coloque de pé. Vamos estar lendo. Vou ler do versículo 1 ao versículo 14, que é a passagem da visão de um vale de ossos secos. Acompanhe comigo. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer a carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetize e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Deus amado, eis aqui a tua palavra, Senhor. Fala agora, Deus, completa em nós, Senhor, aquilo que o Senhor já veio falando, Senhor, desde o início desse culto, meu Pai. Completa, Senhor, através do teu Santo Espírito, Senhor, e que nós, Senhor, se outrora éramos como ossos secos, Senhor, que saímos daqui vivificados, Senhor, com a sepultura fechada, meu Pai, transformados, Deus, para a tua honra e para a tua glória, no nome de Jesus. É o que te peço, desde já te agradeço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus, aleluia. Passagem tremenda, poderosa, né? Quem não gosta dessa passagem, e depois então de uma apresentação maravilhosa, né? Louvado seja Deus por isso. Eu sou abençoado duas vezes, minha esposa e minha sogra fazem parte aqui, né? Glória a Deus. Motivo de muita glória, muita glória. A tia também, rapaz, quase que não bota uma sinuca. Verdade, verdade. Irmãos, hoje culto de missões, porque eu tenho muita alegria. Nós tivemos há pouco tempo também lá na igreja, e eu, para a honra e glória do Senhor, motivo de muita alegria, eu faço missões desde 2012, né, dentro do solo nacional, dentro do território nacional, em todas, tirando uma só, acho que é de 2012,
né? As demais estive na companhia da pastora Rita, algumas com o pastor Riva, né? E nós já cruzamos aí algumas fronteiras e tem sido realmente uma experiência maravilhosa. E nós, como na direção e como realmente dentro do que a palavra nos ensina, nós vamos a vários de ossos secos, nós vamos em lugares onde a população não só é uma população carente materialmente falando, mas extremamente carente na parte espiritual. Olhando agora o pastor Rita, até me recordo de um espírito traz na memória assim, uma passagem, se eu não me engano, a pastora Rita me ajuda a lembrar, se vai ser no Piauí ou no Maranhão, eu sempre confundo as duas, a viagem do Piauí e a viagem do Maranhão, que nós víamos por uma rua com várias casetes, várias casas simples, que nós fazemos muito esse trabalho, e em dado momento tinha uma senhora, seus 30 anos, né? Eu digo que tinha os filhos dela brincando na rua, provavelmente acho que eram umas 2 ou 3 crianças brincando na rua, e o nosso grupo passou, eu nem estava nesse grupo, a pastora Rita estava nesse grupo, e algo incomodou ela, que a gente passa, né? É o clássico da palavra, a gente oferece a palavra, né? Se a pessoa não aceita, né? A gente prossegue. Mas ao mover do Espírito, à vontade de Deus, e nós temos que estar sujeitos a ouvir a voz que o Senhor fala conosco. E nesse dia Deus incomodou tremendamente a pastora Rita. Eu lembro que o grupo fez que ia, ela não conseguiu ir e ela voltou, e naquele grupo abordou aquela senhora que em poucas palavras já estava aos prantos, e na sequência nós viemos a saber que ela estava num momento de tamanho desespero, que o plano dela ali naquele momento, enquanto ela estava em pé, as crianças brincando na rua, a calçada era um pouco mais alta, enquanto as crianças brincavam, ela disse que ela pensava o seguinte: assim que eu vou chamar essas crianças para dentro, vão matar os meus filhos e vão me matar. Era o plano dela, né? O ponto é, ela havia sido deixada pelo companheiro, ela estava desempregada, não tinha mais alimento em casa, ela não tinha mais nada, pelo menos que os olhos dela pudessem ver, mas ela tinha um Deus. Aleluia. E Deus ouviu o clamor dela, e depois de uma viagem, se não me engano, de 4.000 quilômetros, lá estava a providência de Deus. Porque nós não somente chegamos e falamos do Evangelho, apresentamos, oramos com ela, mas como o Senhor não faz nada incompleto, naquele mesmo dia ela recebeu uma cesta de alimento, naquela mesma sequência, o pastor da igreja que nos recebia deu oportunidade de trabalho para ela, e naquele momento nós vimos o amor de Deus e o que Deus pode fazer. Deus está aqui fechando sepulturas, mudando histórias, e às vezes você não está entendendo, porque o que os seus olhos veem é como que o profeta viu nessa visão, é um vale de morte, é um vale de tristeza, porque tudo que os seus olhos veem aponta para a ruína. Mas o Senhor Deus, Ele enviou o primeiro missionário que deu a sua vida para que hoje nós pudéssemos ter vida eterna. Ele que veio realmente do seu altíssimo trono, da sua glória, e desceu a estar conosco aqui, para que eu e você hoje pudéssemos ter esperança, onde eu e você não sejamos mais como os que só têm circunstância, como aquele que só tem o que está diante de seus olhos. Nós temos a obra maravilhosa do Senhor, que Ele começou em nós e há de completar. Amém? Algo tremendo que eu queria, assim, pincelar, né? A gente vai dar uma refletida um pouquinho nesse texto, e uma das coisas que eu gosto, eu queria que a igreja entendesse, porque a gente está falando aqui de Ezequiel profeta, e Ezequiel tem uma característica. Ele está no momento onde a Babilônia havia derrotado Jerusalém, havia derrotado Israel, e eles haviam sido levados em cativeiro. Eles estavam realmente derrotados, arrasados. A cidade havia ficado acabada.
Eles haviam perdido. Mas entenda, o Senhor Deus virou as costas para eles. Não, eles haviam virado as costas para Deus e colheram a consequência desses atos, mas o Senhor continuava a olhar por eles. E quando diz que os ossos estavam sequíssimos, e a expressão que ele diz, que o povo falava, né, que nós somos, quer ver? A multidão fala, o próprio povo dizia, porque nós estamos como que com os ossos secos. A nação estava, porque eles se viam mortos. Enquanto nação, eles foram conquistados, eles foram levados, os projetos, os planos, tudo que eles imaginavam que ia acontecer, havia sido destruído, consequência de seus próprios atos. Mas o Senhor ainda era Deus. O Senhor ainda é Deus. Não é à toa que Ele se apresenta como o grande eu sou, como foi cantado nessa noite. O grande eu sou vai ser sempre é. Ele não será, porque Ele já é. No futuro Ele já é. No passado Ele já é. No presente Ele já é. Porque Ele é o grande eu sou. O Senhor tem todo o poder e autoridade. E Ele levanta Ezequiel no meio daquela nação estrangeira para falar para o seu povo que estava como morto e falar: Deus vai mudar o nosso cativeiro. Aleluia. Nós não vamos perecer, nós veremos ainda a glória do Senhor sobre nós. E algo que a gente tem que entender, igreja, algo que é muito precioso para mim e para você, porque profetizar é anunciar a palavra de Deus. Às vezes a igreja, entenda, tem o ato de ter o dom de profecia, que é a revelação do Senhor, mas às vezes a igreja está embarcando numa direção também perigosa. Entenda, a igreja ela é otimista, a igreja ela é firmada na esperança que não morre jamais. A nossa rocha eterna, inamovível, inabalável é o Senhor Jesus, e confiantes nele, muitas das vezes nós parecemos simplesmente positivos, né? Otimistas, mas nós temos que tomar cuidado, porque nós, o povo, a igreja do Senhor, é a Bíblia que o mundo lê. A Bíblia que o mundo lê sou eu e você. Ela não abre, até porque há uma grande confusão. Você vai chegar na casa às vezes de alguém muito crédulo, que até crê que existe um Deus todo-poderoso, até acredita que Jesus é Filho de Deus. Aí ele abre lá e deixa um salmo lá amarelado, lá em cima, lá de algum lugar, né? Que aquilo ali é um amuleto, é uma proteção, mas é uma grande confusão isso, porque a palavra de Deus, se você for lá em Efésios, vai ver na armadura, a palavra não é escudo, a palavra é espada. A palavra foi nos dada para nós guerrearmos, a palavra foi nos dada para nós vencermos. O nosso escudo é a fé. A fé. Isso é essencial para o profeta. O profeta de Deus, ele tem que estar abastecido com a fé, que é a certeza das coisas que se esperam, mas que não se veem. O profeta de Deus, aquele levantado pelo Senhor, eu e você, a igreja dele nesse mundo, ela não vive pelos olhos, ela vive pela fé. Ela não tem de ser convencida de que as coisas vão melhorar, porque, eu vi uma notícia, eu vi uma palavrazinha, o médico, o cientista, alguém disse. Meu irmão, minha irmã, Deus não perdeu o controle da história, entenda isso. Entenda isso, Deus não perdeu o controle da história, e muito menos o controle da sua vida. A palavra de Deus vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí tem uma vírgulazinha aí, mesmo na sua tradução, que vai dizer que são chamados segundo o seu propósito. Se você tem o propósito de Deus em sua vida, todas as coisas que parecem horríveis, coisas que você não entende, sofrimentos que você não entende, dores que você não entende, mas todas as coisas cooperam para o seu bem. Um exemplo rápido, só para a gente entender o que está acontecendo hoje. Um dos países que mais está sofrendo
sofrendo com o avanço dessa doença infernal é lá na Índia. Não sei quantos aqui tem uma noção do que está acontecendo lá na Índia, que é um país, quando você fala que a melhor proteção dessa doença é higiene, você acabou de ir para o pior lugar do mundo. A Índia não tem a menor noção do que é higiene, acredite. Eles são aqueles adoradores de vaca que literalmente estão passando em cima do corpo cocô de vaca. É sério. Eles realmente estão se bizuntando com o esterco. Estão se bizuntando com o esterco para serem protegidos. Não bastasse isso, eles estão agora adorando a tal da deusa Corona. Porque eles têm uma cultura que toda vez que se abate uma enfermidade, eles supõem que existe uma deidade por trás. Então a solução deles é adorar aquela deidade para acalmar ela, para ela parar de fazer ruindade. É a linha de pensamento. Mas aí eu vou dizer para você que Deus está no controle, irmãos. Se você talvez procurar na internet, eu recebi isso até pelo Zap, você vai ver hoje uma cena inimaginável na história da Índia, onde você vai ver tratores andando em lugares assim, e a pá, aquele trator levantando, cheio de ídolos, cheio de santinhos, essas coisas que eles adoram lá. Por quê? Porque muitos deles estão jogando fora as suas porcariadas que eles chamavam lá de deuses, estão jogando fora, porque falando isso aqui não vale de nada. Estão morrendo todo mundo, eu orei, eu fiz, aconteceu, eu matei, fiz o caramba, isso aqui não está valendo de nada. Estão jogando fora. Algo que antes era inimaginável, meus irmãos, inimaginável. Deus tem propósito. Irmãos, às vezes a gente vai orar sempre que a gente vê um enfermo, porque o Senhor Jesus nos ensinou que nós devemos orar pelos enfermos, repreender toda enfermidade, declarar a cura no nome de Jesus. Mas nós sabemos que muitas das vezes nós fazemos isso e é da vontade do Senhor levar aquela pessoa. Mas aí a igreja está esquecendo de uma coisa: salvar o corpo é bom, mas salvar a alma é imprescindível. Nós não fomos chamados a profetizar para ver simplesmente pessoas saindo de hospital. Nós fomos chamados a profetizar para ver pessoas ascendendo aos céus. Nós veremos o arrebatamento e nos encontraremos com o Senhor nos céus. Nós somos chamados para anunciar o Evangelho, a palavra de Deus. E para que possamos fazer isso, óbvio, nós precisamos de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível agradar a Deus sem fé. E uma vez que nós, igreja do Senhor, temos fé no Senhor Jesus, fé no nosso Senhor e Salvador, naquele que morreu na cruz e pagou o preço pela minha e pela sua vida, nós temos fé, certeza inabalável de que Ele tem poder e autoridade, e Ele nos garantiu que viria sobre nós o Espírito Santo de Deus. Em João 14, 16 e 17 vai dizer assim, Jesus, palavras de Jesus: e eu rogarei ao Pai, e Ele nos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, Ele habita em mim e em você, e Ele é a força, o poder, a autoridade que Deus nos deu para irmos aos quatro cantos deste mundo. Como a pastora Rita bem disse aqui, que missões não se faz só pegando uma grande viagem. Né? O primeiro ponto, a gente sabe que missões se faz indo, amém, glória a Deus. Missões se faz orando, porque não há. E quem já esteve no campo missionário sabe que há necessidade de muita oração, meu irmão. Há necessidade de muita oração. Você não tem noção de como o diabo ronda, de como o diabo coloca às vezes espírito de intriga, de conflito. O grupo às vezes que nem entende. A gente estava até ontem se amando, agora tem ali uma rusga, uma dificuldade, um clima de tensão que cresce. E você fala: o que é isso? O que é isso? Isso não está certo não? E aí você ora, você busca no Senhor, você repreende aquilo e tudo muda, tudo se transforma. E nós vemos a autoridade de
Deus e o poder maravilhoso, miraculoso da oração da igreja. E eu conversava isso com o irmão Machado. Um dos fenômenos, irmãos, a gente teria muita história para contar sobre missões e louvado seja Deus por isso, mas uma das que me impressiona sempre é o renovo da força física, que é impressionante, irmãos. A gente acorda 5 horas da manhã, é um dia, nossa, um dia puxado, a gente vai dormir com sorte quando tem banheiro, né, meia-noite, porque a gente já foi para um lugar que tinha 25 missionários em um banheiro. Imaginaram? Eu acordava 4 horas da manhã para poder ter uma chance. O detalhe é, a gente deitava meia-noite, acordava às 5, às vezes 4, mas você acordava renovado. Você não acordava cansado não, irmão. É sério. Você desmaiava, porque a gente não dormia, né? Quando você ia botar a cabeça no travesseiro, você já dormiu. Já foi. Quando você vai, você já foi. Aí tem o pastor Marco Aurélio, que ele, uma das nossas viagens, não sei se a pastora Rita foi em Montalvão, não, só no estado. Ele tinha um colchão de encher, que era aquele que fica dessa altura, né? Muito legal. Ele enchendo, né? Já era uma caminha, né? Você sentava na caminha, que beleza, só que tinha um detalhe, estava furado. Aí ele deitava de noite, aí de manhã, quando a gente abriu o olho, o pé dele estava para cima, assim, lá no fundo ele não conseguia nem sair de dentro da cama. A gente tinha que ajudar para tirar ele de lá. Mas quer que eu te diga? Saía renovado, rindo, brincando e fazendo a obra de Deus. E aí você pensa, na última que a gente foi no Pará, acho que a pastora Rita não vai saber porque os homens caem em um lugar, as mulheres em outro. Nós, em dado dia, ele levantou com muitas dores no corpo. O próprio pastor Marco Aurélio, que estava à frente do trabalho, com dores no corpo, mal-estar, febre. Aí ele falou: não, pastor, se o senhor quiser, o senhor fica aí, fica se recuperando. Ele falou: não vou não, isso não é natural não, isso não é doença não, isso não é não, isso aqui é laço, isso aqui é laço. E oramos ali, repreendemos e fomos no campo. Sumiu. Aleluia. Sumiu. Deus não perdeu o controle, o seu Espírito Santo, que é a própria presença do Deus na minha e na sua vida. A diferença, algo que a gente tem que entender, algo que a gente tem que trazer para a nossa realidade. É por esse motivo que o profeta foi levado, que o Senhor levou ele em visão, para que ele entendesse que nós não somos robôs, nós não somos maquininhas, que o Senhor Deus faz isso, faz aquilo outro. Oh meu Deus, como ia ser fácil para ele se fôssemos assim. Mas não somos, nós temos o livre-arbítrio, nós temos a livre vontade. O Senhor nos orienta, o Senhor fala: faz assim, faz assado, eu vou estar contigo. Mas depende de mim, de você fazer. O poder, a autoridade está conosco. O próprio Deus caminha conosco e Ele vai sempre estar conosco. Jesus, Emmanuel, Deus conosco. Ele está sempre conosco, mas cabe a mim e a você ter um relacionamento com Ele. É necessário que você tenha intimidade com Ele. É necessário que você se relacione, fale, converse, ore a Ele, se revele a Ele. Uma das coisas que confunde muita gente, porque Deus é onisciente, nós sabemos, Ele sabe de todas as coisas. E aí quantas pessoas falam assim: ah não, você já orou, você já apresentou diante do Senhor esse seu projeto, essa sua ideia, essa sua necessidade? E aí fala: não, Deus sabe das minhas necessidades. Sabe sim, sabe todas as coisas. Mas, meu querido, se você quer, você vai cumprir o que a palavra diz. A palavra diz que todas as vossas petições sejam conhecidas perante o Senhor teu Deus. E ele ainda vai dizer mais, ele vai falar: quando fores orar, ore em secreto no seu quarto, para que aquele que vem em secreto esteja ciente das suas petições, porque ele vai te responder, ele vai atender diante daquilo que você se expuser, daquele relacionamento que você vai ter a Deus. Aleluia. É necessário termos um relacionamento. E algo tremendo, e eu estou falando aqui de como ser profeta, eu estou falando de como ser missionário, eu estou falando de como ser crente. Você tem que ter fé. Você precisa se relacionar com o Espírito Santo de Deus. Uma vez que você confessou ao Senhor Jesus Cristo, você foi convencido, que o único que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo
é o Espírito Santo de Deus. Se você foi tocado e o Senhor falou no seu coração, você é um pecador, o que você merece é a condenação, mas você sentiu que o sangue de Jesus te lava todo o seu pecado, você hoje tem o Espírito Santo de Deus correndo. Ele não passa e vai embora, não. Ele faz morada. O Espírito Santo tabernaculou, ele fez morada em todo aquele que o recebe com sinceridade e com verdade. E uma vez que eu e você, ungidos realmente como escudo da fé, agora abastecidos com a autoridade e o poder de Deus, no seu Espírito Santo, nós precisamos da espada, nós precisamos da palavra. É necessária. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Isso foi colocado por Paulo a Timóteo, né, o filho na fé. Mas se você parar e voltar um pouquinho lá, em Josué 1,8 vai dizer assim: não cesses de falar desse livro, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo segundo o que está nele escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Josué eu gosto muito. Timóteo é ótimo, que é filho na fé de Paulo. Timóteo já está ali dentro do Novo Testamento, né? Já foi realmente resgatado por Cristo. Mas eu gosto de olhar, às vezes, por exemplo, nós temos no Antigo Testamento a figura de Josué, que é o herdeiro de Moisés, um jovem ali naquele momento que está sucedendo a pessoa que para Israel hoje ainda é o mais próximo que eles conheceram de Jesus. Eles não aceitam Jesus, e a figura da maior liderança que eles conheceram, um homem que era chamado de amigo por Deus, Josué se viu naquela sinuca de continuar o trabalho dele, e deve ter falado: meu Deus, quem sou eu? Da mesma forma, eu e você fomos chamados a continuar a obra do próprio Cristo. Eu e você, nós temos que continuar o que o Senhor Jesus começou. E eu vou dizer: nossa, quem sou eu? Aleluia. E aí o conselho vem do próprio Deus. Medita nesse livro de dia e de noite. Não cesse de falar dele, porque a palavra de Deus vai nos ensinar que nós não devemos nos preocupar com o que havemos de falar, porque quem vai falar é o Espírito Santo de Deus em nós. O ponto é que o Espírito fala da palavra, e é necessário que eu e você a conheçamos, para que ela seja avivada em mim e em você, para que ela se manifeste, para que ela venha à memória, para que ela tenha autoridade e poder. Eu vi um testemunho lindo, lindo, e aí você vê quando é de Deus mesmo, quando é realmente de Deus, que é algo tremendo. Eu estava num aniversário, e uma senhora, hoje com seus 60 e tantos anos, ela falava de algo que aconteceu com ela quando ela tinha 20 e poucos anos. Ela teve uma overdose, mas ela já tinha aceitado o Senhor Jesus, ainda não tinha mudado de vida, mas ela já tinha aceitado o Senhor Jesus, ela e o esposo dela, mas ainda estavam naquele lodo. E aí ela teve uma overdose, e ela se viu morta naquele momento. Mas, para a honra e glória de Deus, o marido, que ainda nem sabia muito bem o que fazer, nem entendia o que estava fazendo, mas creu que havia uma promessa na vida deles, creu que Deus tinha uma nova vida para cumprir na vida deles, e ele fez a oração, ele repetiu ali o Pai Nosso, com a mão imposta sobre a esposa, que tinha morrido, ele fez essa oração, e ela voltou e foi edificada, e desde aquela família e aquela missão que havia sido dada começou a se cumprir. E esse Deus que faz milagres ontem, faz milagres hoje, e continua fazendo milagres amanhã, porque Deus opera milagres e maravilhas para que vidas sejam salvas. Às vezes a gente volta a dizer, como eu falei no começo, às vezes a gente está muito preocupado com a enfermidade da carne. Irmãos, não temam a morte da carne, não temam, porque isso é natural. Nós somos fruto do pecado original. Desde Adão a morte entrou. O Senhor disse: se comer dessa fruta, morrereis. E aí entrou a morte.
Não fomos criados para morrer. O Espírito do Senhor nos clama para a eternidade. Nós fomos criados para a eternidade. Mas vítimas do pecado original, o nosso corpo, do pó ao pó retorna. Mas a nossa alma, ela foi vivificada pelo Espírito Santo de Deus. E a promessa do Senhor se cumpre em mim e em você. Porque nós não viveremos no futuro eternamente. Nós já estamos vivendo eternamente para o Senhor Deus, e é necessário que eu e você, como missionários de Deus, aqueles enviados numa missão, nós estejamos anunciando que há esperança. Aleluia. Nós temos de anunciar ao Senhor Jesus. Mas há um elemento crucial na obra do Senhor. Eu já caminho para o final. Há um elemento crucial na obra do Senhor. Olha, a gente pode ter fé, até mesmo a presença doce do Consolador, do Espírito Santo de Deus, a presença poderosa do Espírito Santo de Deus. Nós podemos até conhecer a palavra, mas tem uma coisinha que a gente, se não tiver, não vai funcionar. Sem amor, não pode fazer nada. Não tem como. Um dos frutos, né? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, em 1 Coríntios 13:7. E agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Porque o amor é a própria essência de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. A própria essência de Deus é o amor. Mas o mundo não entende, não conhece esse amor. O amor de Deus é incondicional. Ele ama o pecador, ainda que o pecador o odeie. Deus ama incondicionalmente a sua criação. Não há nele como não nos amar. Mas da mesma forma que Deus é amor, Ele é justiça. E Ele é fiel à sua palavra. E a palavra vai dizer para mim, para você e por todo mundo, e pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado, este será salvo. Mas aí o texto continua e diz: porém, aquele que não crer, este será condenado. Isso é textual, isso é da palavra. A gente poderia florear, como muita gente aí no mundo está floreando, né, dizendo: não, se for bonzinho, se fizer boas ações, vai agradar, vai ser isso, vai ser aquilo. Irmãos, a salvação não tem a ver com você ser ou não bom. Lembre-se, nós que fomos salvos, nós temos que dar bons frutos, nós temos de fazer boas obras, porque uma vez que hoje eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, é o que Ele faz coisas boas, porque nós temos que honrar a presença do Senhor em nós, mas nós não podemos e não devemos fazer, esperando fazer disso uma troca, esperando tentar negociar com Deus. Meu Deus, nós não temos nada, o que nós temos a oferecer? O rei Davi, já senhor de grandes terras, de grande fortuna, ele falava: o que tenho eu para oferecer ao meu Deus? O que eu tenho? O Senhor Deus é o dono do ouro e da prata, autor e consumador da vida. Nós não temos nada que Ele queira. O que Ele quer de mim, de você, é a nossa presença sincera, porque os seus olhos vasculham a face da terra, procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade, aqueles que o amam. E se nós o amamos, nós cumprimos o que diz a sua palavra, o que Ele nos ensina. Então que eu e você possamos dar lugar a esse amor que já está aí. Ele já está aí dentro de você. O Espírito Santo, Ele quer manifestar esse amor em mim e em você, nos dando inclusive sabedoria, nos dando discernimento de espírito, nos capacitando com armas espirituais que nós muitas vezes nem vamos entender, mas Ele está conosco, é Ele quem nos leva, é Ele quem faz a obra. A diferença, irmãos, é que Ele quer que a gente queira estar com Ele, que a gente queira fazer aquilo que Ele nos ordenou, aquilo que Ele nos mandou fazer, porque nós somos Cristo na terra. Ele é o cabeça, a igreja do Senhor é o corpo místico e
Santo do Senhor que caminha por essa terra. E eu, você, nós estamos aqui para desfazer as obras do inimigo. Nós estamos aqui para profetizar cura. Nós estamos por aqui para profetizar realmente transformação de vida, renovo de forças, fechar sepulturas e trazer esperança aos que sofrem, porque quando olharem para nós, eles têm de ver a Cristo em nós. Amém? Para a nossa conclusão, abre comigo aí para a gente encerrar 1 Pedro, capítulo 2. Eu vou deixar para vocês o versículo 9 e 10. Eu já agradeço a oportunidade, já louvo ao Senhor Deus, porque Ele é maravilhoso e mais uma vez Ele fala comigo, Ele fala com você e Ele nos dá ainda chance de fazermos a diferença, porque enquanto tivermos fôlego e pudermos louvar a Deus, há esperança. Diz assim 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Que nós tomemos posse de quem nós somos para Deus e venhamos a fazer a diferença para a qual Ele nos chamou nesse mundo. Amém? Glorifico.